Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga e também numeróloga, administradora do site Astrolumine, e tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre a semana que vai do dia 25 ao dia 31 de janeiro, que tem lua cheia em Leão, tem alguns indicadores de situações que chegam ao extremo, né, chegam ao limite, começando pela própria lua cheia em Leão. A gente tem também o Urano fazendo uma quadratura com o Sol, que é muito revelador, né, das situações que a gente já não suporta mais. Também tem o Plutão fazendo uma conjunção com Vênus no mesmo dia da lua cheia, né, que mostra também tipo aquela situação que não tem mais como a gente levar para frente. E o Júpiter fazendo uma conjunção com o Sol, aí expandindo a consciência diante de todas essas questões. E no final da semana, né, chegando mais para o final da semana, a gente tem o Mercúrio fazendo uma retrogradação no signo de Aquário, né? Esse signo que está aí super nos noticiários astrológicos, todo mundo falando da era de Aquário e das mudanças e etc, e da abertura de consciência. E aí a gente tem o Mercúrio, que é a mente, né, lá no sábado, iniciando a sua retrogradação no signo de Aquário, né? Mostrando que diante de tudo isso que a gente viu, a gente tem que dar uma parada, dar uma recuada, rever os planos, pensar novamente, né? Foi muita informação que chegou e precisa se pensar com mais detalhes sobre as questões de futuro e sobre até o próprio planejamento de futuro. Então agora vamos detalhar essas situações de acordo com a semana, né? A gente começa a semana no dia 25, né, na segunda-feira, com o Sol fazendo um sexto com o Quirón, né? Eu não destaco muito esses aspectos com asteroides ou com pontos nos mapas, e sim mais com planetas, mas nesse é interessante destacar, porque a gente tem o Sol dando uma iluminada ali naquilo que dói, naquilo que incomoda, naquilo que a gente tem que despertar para a gente poder curar, né? Então, quando joga luz sobre aquilo, a gente percebe o que, quem, né, a forma com a qual não nos faz bem, aquilo incomoda, aquilo dói. Então a gente tem que tentar fazer algum tipo de alteração com relação a isso, né? Porque o Sol, ele tá enchendo o Quirón de luz lá de Aquário. Então é como se fosse assim, se você não quer ter mais essa dor no futuro, né? Se você não quer ter mais esse incômodo no futuro, é preciso que você faça alguma coisa para poder mudar no hoje. Então, é por isso que eu destaquei isso, porque a semana, vamos dizer assim, o motivo da semana é todo relacionado a isso, né? O que eu preciso fazer no hoje para que no futuro eu não tenha isso que eu não gosto hoje, né? E aí o incômodo aparece como uma situação limite do tipo eu não aguento mais, não funciona mais, não dá mais, eu não quero mais, e a pessoa dá um basta naquilo, né? E aí a gente traz muitos exemplos com relação a isso, porque quando a gente chega na terça-feira e tem o Urano quadrando o Sol, são as revelações daquilo que está estagnado, daquilo que incomoda, né? Porque aí o Sol, já dentro de uma quadratura, ele, junto com o Urano, que é um signo de revolução, ele faz a gente despertar para aquilo que está parado, né? Eu até pensei numa analogia do tipo assim, às vezes a gente sente dores no corpo, né? A gente sente uma dor nas costas, uma dor na perna, e aí a gente vai despertar para que de repente seja uma falta de alongamento, né, no sentido de que os meus músculos estão estagnados, então eles começam a doer, aquela dor incomoda, e aí eu desperto, eu percebo que eu preciso fazer alguma coisa, e aí quando você faz o alongamento, você sente uma resistência do músculo que estava estagnado, e é justamente isso, quando você estica aquela perna que estava muito tempo parada, ela dói por quê? Porque ela estava parada. Ela estava ali, acomodadinha ali, porque ela não tinha que ficar esticando toda hora para fazer movimentos comuns, né? Mas estava causando uma dor. E na hora que você faz esse alongamento, há uma resistência. E esse Sol quadrando aí o Urano, aliás, o Urano fazendo essa revolução nesse Sol, né, quadrando esse Sol, sendo que o Urano é um dos regentes de Aquário onde o Sol está, é esse movimento, é o da resistência à mudança, né? Se a gente for olhar a situação na questão histórica, é sempre assim, quando tem alguma coisa nova, existe uma resistência, né? É como se o velho não quisesse dar lugar ao novo, não quisesse sair do poder, né? E a gente está passando por um momento de transição muito grande em que esse embate vai acontecer muito e está marcado durante esse ano pelas quadraturas de Urano-Saturno, que acontecem em fevereiro, junho e dezembro.
Então, é como se fosse isso mesmo, é a guerra de Aquário e Touro, né? Que está muito forte esse ano. Dentro da transição, dentro de sair da zona de conforto para ir para um lugar em que eu desconheço e eu resisto, né? É de novo o velho e o novo brigando. E a gente no meio que resistindo a isso, pelo medo, óbvio, é natural, é como músculo, né? É como um músculo, ele vai resistir àquela mudança. A gente vai resistir também à mudança. Tanto é que a gente se apega, dentro desse cenário de pandemia, a um jargão chamado novo normal. Não tem normal, é o novo, ponto. Entendeu? Então, é uma nova forma de se relacionar. Eu li várias reportagens desse final de semana sobre mudanças de consciência geradas pelas questões limitantes da pandemia. Pessoas que foram morar em cidades periféricas, se afastaram para poder se isolar e aí perceberam que ali tinha um ar mais puro, tinham pessoas mais receptivas, tinha mais olho no olho, tinha melhor qualidade de vida para os filhos e para eles, comiam melhor, plantavam hortas. Quer dizer, esse cenário jamais poderia ser descoberto se não houvesse a pandemia, né? Então, é isso que acontece, né? Às vezes um incômodo leva a gente a ter que tomar uma atitude que acaba fazendo com que a gente desperte para uma situação diferente. Mas há uma resistência, porque inicialmente você não faria aquilo, se não houvesse uma situação limite, né? A mesma questão se reflete nas questões de consumo. A gente está muito marcado essa semana com o Plutão fazendo a conjunção com Vênus e Vênus sendo o consumo no signo de Capricórnio, né? Os dois lá. Falando, olha só, a gente tem que mudar essa situação de consumo, né? Esse consumo tem que ser um consumo mais consciente. Não adianta a gente ficar querendo consumir. E dentro de uma perspectiva aquariana, é a questão do compartilhamento. Para dar certo, não é que tem que diminuir o lucro, não é que tem que diminuir a ambição, não é que tem que diminuir os ganhos. Mas a gente tem que compartilhar mais e saber ter consciência no consumo, saber o que quer, né? O que deseja. E dentro dessa situação Plutão-Vênus também, que é uma situação de extremo, né? Que o Plutão se une a Vênus e traz à tona tudo aquilo que insatisfaz, que não preenche, aqueles vazios, sabe? Que você, é como se fosse uma ilusão, que você se apega àquilo. É igual quando a gente tá mais nervoso, mais ansioso e vai comer doce achando que aquilo vai tampar o vazio, mas não tampa. Não acaba, né? Anestesia, resolve por alguns momentos. Então, esse momento é de revelação para essas ilusões, né, pequenas, especialmente dentro dos nossos próprios relacionamentos, numa situação mais íntima, né? Saindo aí da situação econômica e entrando numa situação pessoal, que tipo de relacionamento que eu quero para mim? Será que o que eu estou não já chegou à sua exaustão? Né? Porque o Plutão conjunto a Vênus fala muito dessa questão da estrutura, do amor, dos relacionamentos, do consumo, da dinâmica da escolha, né? Que já chegou a uma exaustão, que precisa de uma renovação, né? Então a gente precisa renovar, não precisa terminar um relacionamento para começar outro, mas você precisa renovar aquele relacionamento de alguma forma, trazendo algo que te satisfaça, né? Para poder ter prazer ali de novo. A mesma coisa no consumo. Às vezes você compra uma coisa por impulso, porque a internet te fez consumir aquilo, né? Então, você tem que pensar mais no quando você vai consumir alguma coisa. Você tem que pensar na terra, em como que aquilo é produzido. Esse é o shift of perception, né? Essa é a mudança de perspectiva que a gente tem que ter com relação às coisas que a gente compra, né? Que eu até comentei aqui na semana passada da economia compartilhada. Para que ter um carro se eu posso usar o Uber e eu uso pouco o carro? Então, eu só tenho carro por uma questão do status, né? Então, essa mudança dessa era do ter para a era do ser, né? Que foi me trazido muito lindamente por um professor meu, José Maria Gomes Neto, que é muito interessante, que a gente vê claramente, as pessoas estão trocando o ter pelo ser mais feliz. Que é essa coisa de ir para o campo, ir para as cidades mais de subúrbio, né? Para ter uma melhor qualidade de vida e ser mais feliz, mas às vezes até ganhando menos. Mas não é menos, muito menos, é menos um pouco menos, né? Porque a necessidade de se manter aquela estrutura também vai existir, mas é uma nova estrutura, né? E de repente ali você pode até ganhar mais, se você juntar todas as variáveis da situação, né? Porque a felicidade pesa muito nisso daí. A qualidade de vida que você pode levar para os seus filhos também, né? A presença de estar com eles, percebendo que você pode trabalhar em home office, por exemplo,
né? Então a lua cheia traz tudo isso pra gente dentro da perspectiva dos aspectos que acontecem também dentro da lua cheia. Então é um transbordamento disso. Dentro da perspectiva de ser uma lua cheia em Leão, a gente vai expor, né? Porque o Leão é um signo de exposição, onde está a lua, né? E ela vai receber ali a luz de Aquário. Então a gente vai se expor para as pessoas, é como se a gente estivesse num palco e com os holofotes em cima da gente, numa situação em que para que a gente não espane a rosca, a gente precisa ter um autocontrole emocional muito forte. Então, às vezes, você pode, essa semana, ter alguns choques de realidade aí com as pessoas se revelando, no sentido de, nossa, eu nunca pensei que aquela pessoa fosse capaz de fazer aquilo, ou se comportar daquela forma, né? E aí, isso traz pra gente uma consciência real sobre o outro, e que a gente acolhe ou a gente não quer mais aquilo pra gente. Né? Que aí chega na situação limite, de fazer uma escolha que me satisfaça, diante de uma verdade que agora eu enxergo, que é muito bom isso, né? E aí nesse mesmo dia a gente tem o Sol fazendo uma conjunção com o Júpiter em Aquário, que é uma expansão de consciência diante do futuro que vem aí, é muito forte, né? Porque o Sol junto com o Júpiter já é o segundo Sol, né? Ele vamos dizer assim, é uma estrela que deu errado, né? Ou um planeta que deu muito certo. E tá ali os dois juntos, é uma iluminação praticamente, né? Dentro da semana de uma lua cheia, ou seja, é luz para tudo quanto é lado. É luz que vem do arquétipo leonino, que é onde a lua cheia acontece. É luz que vem da própria lua cheia, que é uma luz que ilumina no escuro, né? Para a gente poder enxergar melhor aquilo que estava escondido, que estava no inconsciente. A gente tem Vênus fazendo uma conjunção com Plutão, revelando tudo que está lá no fundo, quer dizer, mais uma luz que tá ligada à escuridão. A gente tem o Sol fazendo uma conjunção com Aquário no mesmo dia, quer dizer, mais luz ainda. Então, quer dizer, a gente pode até ficar meio cego, né? Esse monte de luz aí que tem. Mas é pra gente enxergar, pra gente acordar, pra gente despertar, né? Pra essa humanidade que não suporta mais esses padrões de consumo, a desigualdade de distribuição de renda, a falta de consciência diante da inclusão do todo, né? A questão das pessoas que ainda praticam preconceitos absurdos, e de uma situação muito interessante que a gente tem aí diante dessa semana e que a gente vai vendo até o final do ano, que é o embate de Saturno em Aquário e o Urano em Touro, e que nessa semana está representado pelo Urano fazendo uma quadratura com o Sol em Aquário. Trazer pra gente a questão do consumo, do individualismo, né? De tipo assim, a gente tá num momento coletivo em que eu tenho que cuidar de mim para cuidar do todo. E ao mesmo tempo, eu não posso invadir o espaço do outro, ou seja, eu não posso furar fila na vacina. Eu não posso, até mesmo mais para o final do ano, dentro de uma situação de consumo mais elevada das pessoas, porque com relação à questão de você vai tomando vacinas, você vai se achando que está tudo certo, tudo bem, e você vai querer comprar mais coisas, né? O consumo pode receber uma injeção aí de dinheiro, de compras aumentarem, né? E aí a gente teria que aplicar nesse momento o novo padrão de consumo que a gente aprendeu durante a pandemia, mas será que ele foi sintonizado direitinho na nossa cabeça para a gente poder não querer ao mesmo tempo explorar as pessoas nesse momento de necessidade às vezes? Porque as pessoas vão querer viajar, será que as passagens aéreas vai ter um disparo de valor? Né, simplesmente por causa de uma questão de procura, de oferta e demanda. Então, ontem eu estava assistindo uma palestra sobre essas questões de 2021 e realmente me despertou muito isso, né? Na situação de que, será que a gente vai voltar aos velhos padrões de consumo? Será que a gente vai voltar aos velhos padrões egóicos, né? De que eu tenho que ter para mim e os outros que se danem, mais ou menos por aí? Mesma questão da vacina, eu vou furar fila porque eu quero me salvar, os outros que se danem. Tem que esperar a sua vez.
né? Não adianta você ficar catando vacina também no posto de saúde para poder levar para casa e vacinar os seus e os outros. Nós somos um todo, né? Todos somos um e juntos somos mais fortes. E o Mercúrio fazendo essa retrogradação aí mais pro final da semana, no sábado, no signo de Aquário, faz a gente rever os planos de futuro e também a nossa posição diante desse novo futuro. Será que a gente vai continuar sendo as mesmas pessoas? Ou a gente pode ter tido alguns despertares e se transformar nas pessoas que nós deveríamos sempre ter sido, né? Um beijo pra vocês. Quem quiser falar comigo, meus contatos estão aqui. Dá um joinha aí no canal, se inscreve, ó. Boa semana. Um beijo, tchau, tchau.